o que eu vou trazer para vocês aqui é algo que a gente tem colocado em prática bastante lá na USP e outras universidades também, que é colocar a universidade como a protagonista da divulgação científica. Porque a universidade ela já é protagonista da ciência, embora nem todo mundo saiba disso, né? Para a gente é uma obviedade, mas não é necessariamente para todo mundo. Então a gente acha que a universidade tem que ser o local de onde vai partir principalmente essa comunicação. Para isso, ainda não é, apesar de estar se fortalecendo cada vez mais, ainda não é uma coisa tão tranquila quanto a gente gostaria fazer divulgação científica. Não é um caminho de rosas, vamos dizer assim, mas é uma coisa muito gostosa de fazer, não só para quem é da área de comunicação, mas cada vez mais em interação com os pesquisadores e por iniciativa dos pesquisadores, às vezes sem precisar da mediação de alguém da comunicação. Então as barreiras que a gente enfrenta, principalmente da parte da comunidade científica, achar que tem um desconforto associado à autopromoção, uma ideia de autopromoção. Isso é tudo crença, tá? Estou falando de crenças aqui. A qualidade da minha ciência não deveria falar por si mesma? Rigor científico e seriedade não combinam com mídia. A minha pesquisa não é interessante para o público. Esse segundo aqui é uma coisa muito comum. A gente vê bastante pesquisador que, assim, acha que, não sei, aquilo não é necessariamente aplicado, ou é aplicado, mas é uma coisa muito específica. E, na verdade, eu acredito que praticamente qualquer pesquisa científica tem potencial de gerar interesse no público. Tudo depende da abordagem que você vai dar. Mais barreiras, medo da simplificação excessiva dos resultados serem precisa. É um grande medo que pesquisadores, por exemplo, têm medo têm receio de dar entrevista para a mídia, né? Porque aquilo que vai sair na mídia não é exatamente... é um outro conhecimento. Ele uma peça de divulgação científica, uma matéria, ela é um outro conhecimento. Ela parte do conhecimento que vocês produzem como cientistas, mas é uma outra coisa. Então, às vezes as pessoas confundem, assim, porque o mais importante dessa pesquisa são esses dados aqui, não esses aqui. Mas na hora de você transformar isso numa comunicação para o público, a abordagem é diferente. Medo do cientista ser tomado por ativista, contra uma imagem neutra, objetiva. Quem se expõe mais, seja na mídia, seja nos próprios perfis de redes sociais, está sempre mais vulnerável a críticas, né? Então, assim, isso vale para tudo na nossa vida. Mas, assim, a gente está num momento que a gente sempre teve, na verdade. Agora é que a gente vê que a academia está acordando um pouquinho mais para isso. De que a gente não pode deixar simplesmente ficar ali socada no cantinho do laboratório e não falar com o público. Tudo isso que eu falei aqui de barreiras podem se resumir em uma frase. O que meus colegas vão pensar? Quando a gente fala de divulgação científica, esquecer mesmo os colegas, os pares da ciência. Pensar com quem que você está querendo falar, não é com o público. O que interessa se seu colega está achando que, nossa, mas olha só, ele simplificou tanto aquilo, o que a gente faz aqui é uma coisa tão mais complexa, né? Empobreceu. Não é assim, gente. A gente não vai despejar um balde de informação nas pessoas do público geral e achar que elas vão consumir isso e tudo bem. Né? As coisas têm que ser feitas adequadas ao meio, ao público. Então, esquecer dos pares. Pensem nos pares na hora que vocês estiverem produzindo papers, porque tudo bem, vai ser acaba sendo outro cientista que vai, né, ser o revisor daquilo. Na hora de fazer divulgação científica, esqueçam. É até mais interessante para quem faz divulgação científica conversar com familiares, pessoas do seu convívio que não seja da ciência. Às vezes você, produzir um textinho lá de divulgação científica, será que isso aqui está compreensível? Sei lá, vou dar para minha mãe ler. Será que ela vai entender?
né, por mais que a mãe goste, né, tem gente que fala assim, não, tá bonito, tá. Mas assim, então assim, é pensar na população mesmo, supondo que você quer falar com a população, porque a gente vai ver que tem públicos diferentes, não só a população. Estímulos para a divulgação científica. Falar para fora do meio acadêmico é contribuir na alfabetização científica, que é um problema muito grande que a gente tem no mundo inteiro. Não é tão diferente quanto se imagina do Brasil para o resto do mundo. As pessoas não sabem como funciona a ciência. E assim, é claro que isso é uma coisa de base, que tem que ser resolvida com um trabalho de longo prazo, mas a gente não pode simplesmente chegar nas pessoas que estão aí, que fizeram ensino médio e que não tiveram essa alfabetização científica e falar assim, não é problema meu, eu sou, né, eu tô no nível universitário, eu não sei lá, não trabalho com licenciatura, não estou aqui para ficar educando. A gente não pode lavar a mão, né? Até porque isso vai voltar para a gente depois. Se a gente quer que a ciência tenha impacto na esfera pública, que os cientistas sejam levados em consideração na elaboração de políticas públicas, a gente não pode deixar para falar com o público só na hora que o calo apertar, né? Tem que estar sempre no radar aí do público, seja da mídia em geral, seja produzindo divulgação científica por si próprio, né? Como está acontecendo com muitos projetos, muitas iniciativas. Eu perguntei da graduação, porque assim, a gente vê que as gerações mais novas estão entrando já com essa cabeça mais preocupada em falar para fora, né? Aprender algo novo bem diferente do que você já faz, que pode ser útil em outros contextos. A gente se comunica o tempo inteiro, então, e a gente sabe que assim, uma porcentagem muito grande dos problemas que a gente tem são ruídos de comunicação. Muito problema que surge não aconteceria, não é um problema em si, foi um problema de comunicação, né? Então, assim, é interessante começar a pensar na comunicação para qualquer âmbito da sua vida. E é gostoso também, né? É uma coisa, às vezes, quem não é da área e tal, é sempre gostoso aprender alguma coisa nova. É impossível falar com todos ao mesmo tempo. A gente tem recortes aí de geração, idade, nível educacional, nível social, nível de interesse em temas de ciência, diferenças regionais. Em relação ao meio que você usa para falar com o público também, é bem diferente o tipo de comunicação que você vai produzir. Pode ser mediado por tecnologia, pode ser mediado por jornalista, pode ser um meio direto, palestras públicas. Aqui eu coloquei até um exemplo, relação profissional-paciente, para quem é da área de saúde. Mesmo para quem não é da área de saúde, quem lida assim, né, profissionais liberais, advogados, tudo isso aí você tem que acabar que sintetizar algum conhecimento da sua área e simplificar para conseguir se comunicar com uma pessoa que quer entender um pouco daquele assunto, seja um paciente, alguma coisa assim. Então, tudo isso tem, na verdade, isso não é divulgação científica, mas tem algumas características também em comum. Então a gente tem que pensar o que cada ator, que é esse público, que um público nunca é só público, né? Sentadinho, assim, quietinho, igual vocês estão aqui. O público é um ator, né? Então aquela informação, ela se supõe que ela vai ser um gatilho para alguma outra coisa, né? Por exemplo, eu quero falar com um formulador de políticas. Aí eu tenho que saber a abordagem que eu vou dar, se ela chega convidando a pessoa a perceber que aquela ciência que eu produzi pode ter alguma utilidade na agenda dele. Organizações não governamentais, cientistas de outras áreas, também a divulgação científica. É bem diferente, mas assim, sempre que alguém de uma área vai falar com um cientista de outra área, ele também tem que fazer simplificação, ele também tem que escolher quais informações ele vai dar, quais não são tão importantes assim. A própria mídia, os jornalistas também são um público. Ontem eu estava
na Federal do Rio e justamente eu estava dando uma oficina de press release, que é para instrumentalizar o pesquisador com ferramentas que permitam que ele se comunique com o jornalista para divulgar sua pesquisa. Então, assim, o público, nesse caso, é o jornalista. O jornalista tem o seu público, né? Mas ele também é um público. Cidadãos também, cidadãos preocupados com problemas de saúde pública, com meio ambiente. O importante é fazer um recorte realmente de que público você quer atingir, antes de começar qualquer iniciativa de divulgação científica. Os caminhos que dá para fazer isso. O cientista pode se referir a um Public Information Officer, que é um termo norte-americano. Aqui no Brasil talvez não tenha exatamente o mesmo sentido, mas assim seria talvez uma assessoria de imprensa, uma assessoria de comunicação institucional, né? Alguém que faz um filtro ali para se comunicar com o jornalista. Ou ele pode, o cientista, falar com o jornalista da mídia externa diretamente, ou ele pode se referir diretamente ao público, seja mediado por tecnologia, no canal do YouTube, numa rede social, seja em palestras, em ações de extensão. Extensão é uma coisa que, assim, tem tudo a ver com divulgação científica. E lá na USP, para falar um pouquinho da nossa experiência, o primeiro desafio é o tamanho da universidade. Na USP a gente optou por integrar as várias mídias que a gente tinha na universidade dentro do guarda-chuva do jornal da USP. Então, apesar de ter o nome de jornal, na verdade é a Superintendência de Comunicação da USP, né? Então a gente tem o jornal propriamente, que é online somente, a Rádio USP, o canal da USP no YouTube, as redes sociais, produção de podcasts, distribuímos nosso conteúdo por newsletter, por WhatsApp. Por incrível que pareça, assim, eu odiaria receber informação pelo WhatsApp, assim, no sentido de, sei lá, de organizações, mas é muito procurado. Então, assim, a gente tem que estar onde o público quer estar, quer que a gente esteja. A gente não tem que fazer, né, presumir que, assim, porque eu não me interesso em receber notícias pelo celular, pelo WhatsApp, não tem outras pessoas que se interessem. Assessorias de comunicação das unidades. Isso é bastante heterogêneo. Algumas unidades que eu digo são o Instituto de Física, o Instituto de Biologia. Algumas têm assessoria de comunicação própria, outras não têm, né? É uma coisa bem heterogênea. A gente, por exemplo, no Jornal da USP, publicou recentemente um material que foi feito por um desses grupos. Uma pesquisadora da farmácia, ela fez uma lista com as notícias falsas que estavam circulando no WhatsApp sobre coronavírus e foi destrinchando e mostrando por que aquilo era falso. E a gente republicou esse texto. Esse texto já é o texto mais acessado do ano do Jornal da USP. Tem 75 mil visualizações. Então, assim, não dá pra gente simplesmente dispensar a riqueza do que esse pessoal está produzindo, né? Esse é o Jornal da USP que eu falei, tá meio ruimzinha aqui a projeção hoje, mas tudo bem, depois vocês podem entrar lá e dar uma olhada, jornal.usp.br. Aqui para mostrar um pouco de números. Números não são tudo para você, os gestores sabem disso, números são importantes, não são tudo, mas são uma forma de você avaliar se está tendo impacto ou não, né? A gente conseguiu, desde a transformação do Jornal da USP para um formato só digital em 2016, a gente, até outubro de 2019, a gente já tinha 10 milhões de usuários diferentes, já tinham acessado o site, e 51 milhões de páginas já tinham sido visualizadas. A editoria de ciências do jornal, que é propriamente a divulgação científica, seria o carro-chefe do jornal, mas sem desconsiderar outras editorias que a gente tem de universidade, atualidades, cultura, mas acaba sendo o foco principal, né? Até porque tem esse discurso bem presente, né, das nossas gestões de que a USP quer ser uma universidade de pesquisa, universidade mundial, aqueles conceitos. Então, acaba que a ciência acaba sendo o carro-chefe mesmo. A gente cobre resultados de pesquisa de todas as áreas do conhecimento e
faz repercussão de atualidades de tema em ciências. Né? Antigamente a gente se focava muito só em resultado de pesquisa. A gente está vendo que assim, o público quer saber o que está acontecendo e quer informação qualificada sobre o que está acontecendo. Então as matérias que a gente faz algum gancho com a atualidade, com coisas que estão acontecendo no momento, são bastante procuradas. Quem faz sempre me pergunta, então acabei colocando esse slide aqui para terem uma noção de como que a gente dá conta disso. A editoria de ciência tem eu como editora, tenho mais 6 jornalistas e 2 estagiários, e tem apoio da equipe de arte e audiovisual, porque a gente tem conteúdo produzido no YouTube, né, e podcast também, e mais o conteúdo de parceiros que eu comentei com vocês. E também o conteúdo de assessorias das unidades também. Então, assim, acaba que o volume é bastante grande, assim, acho que por isso que as pessoas também ficam curiosas para saber com quanta gente a gente dá conta disso. Então, a gente trabalha com textos, infográficos, informação visual é muito boa, né? Informação visual é muito... As pessoas gostam bastante, né? Assim, as pessoas querem que a gente facilite a vida delas, né? Então, quando a gente dá informação visual, esquematiza, com a montanha de informações que a gente tem cada vez mais, ajuda bastante. Aqui, só para dar um exemplo interessante, um infográfico que a gente fez, porque a doação de corpos é importante para a ciência, né? Uma coisa assim que não é necessariamente divulgação científica, assim, né, restrita, mas é uma informação importante para a comunidade explicar, né? E explicar quais os meios para quem quer disponibilizar o corpo para a ciência, depois que morrer, tem que fazer. E como que a gente aborda um assunto desse sem ser assim, né, sem provocar. Ninguém gosta de falar de morte, né? Da própria morte, então, a gente não vai colocar pedaços de corpos no formal lá. Aí o pessoal muito criativo teve essa ideia de comprar esses bonequinhos e fazer esse infográfico mostrando como que funciona, passo a passo. Ficou bem legal. Vídeos, no canal da USP a gente tem uma lista só de vídeos de ciência, no YouTube, né? Tem uma produção grande de podcasts, aqui eu coloquei só os podcasts focados em ciência mesmo, mas a gente tem muito podcast no Jornal da USP. O nosso principal é o Ciência USP, que a gente procura fazer uma coisa diferente do que tem de podcast, assim, que é bem comum no Brasil, é mais mesa redonda, né? Você chama uns convidados e discute algum tema e tal. Pode ficar bem legal, tem uns convidados que falam muito bem e tal. Mas a gente é jornalista lá, a gente tentou fazer uma coisa diferente, né? Tentou fazer reportagens em forma de podcast, assim, né? Reportagens no sentido de investigar um tema, contar uma história. Mídias sociais. Basicamente, em relação a resultado de pesquisa, o que a gente faz é a comunicação do paper até o público leigo. Então, um artigo como esse, que estaria com esse título um pouco insondável para quem não é da área, a gente vai transformar numa matéria que seja compreensível para o meu público, o público do Jornal da USP, que a gente tem um público que a gente supõe escolarizado, né? Como eu falei para vocês, não dá para falar com todo mundo ao mesmo tempo. A gente tem que fazer escolhas. Tem maneiras de falar com o público que tem uma baixa escolarização? Tem. Tem maneiras. Tem projetos que fazem isso, que vão na periferia falar de ciência, que ficam na rua atendendo população. Então, assim, mais para o nosso público, que é o público que a gente definiu do jornal, que é uma comunidade de ensino médio ou com nível superior. A gente acredita que seja um texto compreensível e tanto é que ele foi publicado na íntegra, por exemplo, no portal UOL. Aqui um outro exemplo de artigo, que era uma pesquisa sobre o uso de LED para terapia, LED transcraniano para terapia com traumatismo crânioencefálico. Daí a gente tenta transformar aqui
numa matéria, eu vou ler aqui porque não está dando para ler, né? Luz poderá recuperar pacientes com traumatismo crânioencefálico grave, né? Então eu já não falei de LED no título, né? Até que eu usei um palavrão, porque traumatismo crânioencefálico é meio palavrão, assim, mas é difícil fazer um título também que invente alguma outra palavra para isso, né? E aí no Instagram eu já fiz outra coisa. Vocês podem reparar que essa imagem, ela tá na matéria, mas tá lá para baixo e tal. Aqui é o jornal. Aqui é a rede social. Rede social, assim, mais do que nunca é uma concorrência, assim, absurda, as pessoas veem mil coisas. Então você tem que ser um pouco mais, digamos assim, apelativo, né? Sem ser antiético nem nada. Mas enfim, colocamos essa foto do capacete em funcionamento. E o texto é um pouco diferente do texto que saiu aqui no jornal também, né? Mídia social, que é uma coisa que eu vou falar aqui também, tem que ser muito adequada a linguagem, né? E, por fim, o pesquisador, após a nossa matéria, foi procurado pela Record para dar entrevista. Já é uma comunicação totalmente diferente. Provavelmente ele, sei lá, trocou ali 15 minutos de palavras com a jornalista e saiu uma matéria de 1 minuto, não sei quantas. Então, assim, é uma simplificação muito maior, só que também atinge um público muito maior. Então, vocês veem que vai ter equações aí, né? Que a gente não pode fazer nem só isso, nem só isso, nem só isso. O ideal é fazer os três. O que é pauta para o noticiário científico? Uma citação aqui. Cientistas falam sobre ciência, mas o que jornalistas e o resto do mundo querem saber é qual é a história. Jornalistas são contadores de história profissionais. O que são essas boas histórias? Fatos inesperados, contraintuitivos, revelações que contradizem o que se sabia até agora numa determinada área do conhecimento, pesquisas que explicam fenômenos concretos que todo mundo vivencia. A novidade, né? Mas lembrando que algumas histórias podem não ser novidade para os cientistas, mas para o público vai ser. Eu estava num evento uma vez e tinha aquelas barraquinhas de livros, né, que colocam nos intervalos do evento. Eu estava olhando ali os livros, aí eu vi um livro assim que falava alguma coisa sobre como o DNA dos vírus estava inscrito no genoma humano ao longo da evolução. E assim, aquilo para mim foi uma informação impactante. Eu falei, nossa, então quer dizer que a gente tem DNA de vírus? Aí tinha uma bióloga do meu lado, ela falou assim, mas os biólogos já sabem isso há muito tempo. Agora, será que a população sabe disso? Né? Que tipo de impacto que isso ia provocar na população saber disso? Então a gente sempre tem que pensar que não é o que é novo pra gente, né? É o que é novo para as pessoas. Não que a gente não seja a pessoa, né? Mas para as pessoas não ligadas à área da ciência. Então, para ajudar a ver como abordar uma pesquisa numa pauta. Pesquisa contribui para o entendimento de um tema controverso naquela área de conhecimento. Ela tem potencial para contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas ou de algum grupo. Tem impacto na saúde, na segurança, no meio ambiente. Esses são temas bem caros, mais fáceis da gente fazer divulgação científica. Tem relação com o tema do noticiário, ganchos de atualidade. Não é pecado forçar um pouco a barra para aproximar o tema da atualidade. Vou dar um exemplo assim que me ocorre agora. Sei lá, um lançamento da NASA. O que um pesquisador da astronomia brasileira tem a ver com o lançamento de uma sonda da NASA? Muitas vezes nada, a pesquisa dele não tem nada a ver com a sonda da NASA. Mas ele vai encontrar algum paralelo para falar da sua pesquisa usando esse gancho desse lançamento dessa sonda. Essa sonda ela vai procurar exoplanetas, que são planetas que estão fora do nosso sistema solar. E eu pesquiso exoplanetas. Pronto, vamos falar da sonda, daí eu falo da minha pesquisa. Né? Se eu chegar falando às vezes só da minha pesquisa, pode não interessar ninguém. O que
não é pauta para o noticiário científico. Notícias institucionais, elogios à instituição e seus membros, prêmios em congresso, nomeações, ingresso em sociedades, eventos com raras exceções. Tudo isso interessa mais a comunidade acadêmica, algumas vezes nem a comunidade acadêmica, mas enfim. Então é um vício que, na verdade, as assessorias de comunicação ao longo da história adquiriram, também porque a gente também não tem controle total sobre o que a gente faz, a gente tem chefias para responder que às vezes não conhecem, né, tanto da área de comunicação e acabam achando que isso aqui vai resolver o problema de comunicação da instituição, e não vai, né. Outros recortes, projetos voltados à comunidade, até a trajetória do pesquisador ou profissional pode virar notícia. Método, a gente deve falar de método? Um pouco. A gente não deve ter, pensando no público mais geral, a gente não deve se perder em detalhes, explicar exatamente como foi feito, mas a gente deve dar alguma ideia tanto de método científico quanto do método daquela área de conhecimento, né? Isso ajuda na alfabetização científica, sendo feito com bastante parcimônia. Por exemplo, aquela pesquisa do capacete lá que eu mostrei para vocês. Em determinado momento o pesquisador me falou: a gente fez um ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego. O que é isso, né? Então assim, vamos aproveitar essa pesquisa para falar como que é feita pesquisa em saúde, né? As pessoas muitas vezes nas redes sociais, a gente publica uma notícia: quando está disponível esse tratamento? Onde posso comprar? As pessoas às vezes não entendem, né, que ciência tem um prazo maior, né? Então, assim, vamos explicar que, né, é uma fase dos ensaios, né, dos testes, né? Explicamos lá o que é. E usamos um infográfico para isso, para facilitar. Então, tudo que eu falei aqui que pode ser pauta para o noticiário científico, também pode ser pauta para a divulgação científica. Só que a divulgação científica também pode incluir outras coisas, né? Falar de... Não necessariamente tem que ter uma pesquisa que acabou de sair. Pode ser, você só vai falar de um tema de ciência. Tem algo em comum com educação, né? As interseções entre divulgação científica e educação, que no jornalismo não necessariamente tem, né? São bem mais sutis essas interseções. Uma boa forma de fazer divulgação científica é instigar a curiosidade e, a partir daí, inserir o conteúdo científico. Eu vou dar exemplo de uma página do Twitter que chama Observações Naturalistas. Quando eu fiz esse slide aqui, faz alguns anos já, ela estava com 54 mil seguidores, agora já está com quase 200 mil. Ele simplesmente pega insetos e outros artrópodes e fala curiosidades sobre, as pessoas mandam foto de, sei lá, de besouro, de aranha. Aranha não é inseto, eu sei, apesar de eu ser jornalista. E identifica, né, que espécie é aquela, se é venenosa. E acabou que gerou um interesse muito grande das pessoas. Ele também faz fios, né, que são vários tweets em sequência para falar de alguma coisa. Aqui ele colocou um gif, ó. Gostaria de lhes apresentar uma rainha de cupim. Ela pode ficar tão enorme, tão cheia de ovos, que simplesmente perde a capacidade de se locomover. Rainhas grandes podem botar mais de 40 mil ovos por dia. Também é o inseto mais longevo, podendo passar dos 50 anos de idade. Vocês acabaram de provar meu ponto. A partir daqui ele deu informações um pouco mais factuais, mas assim, sempre mantendo, né, uma linguagem atraente. Algumas outras técnicas de como falar. Essa pirâmide invertida, o que está mostrando aqui é como funciona a esquematização que o cientista faz para escrever um artigo, por exemplo, né? Ele dá ali o contexto, daí ele fala dos métodos, daí ele fala dos resultados. No jornalismo científico, a gente chega falando dos resultados. O
que é bem difícil, porque a gente tem que chegar falando dos resultados de uma maneira compreensível. Mesmo que a pessoa não tenha um domínio do contexto que envolve aquele resultado. So what seria por que interessa, por que aquilo interessa para quem eu acho que vai ler aquela notícia. E aí sim falar do contexto. Esse diagrama aqui, ele mostra, eu uso isso nas oficinas também, que é basicamente você conseguir destrinchar o que na verdade no artigo estaria nesse modelo e pensar no tema, nos problemas associados ao tema, nas soluções, que supõe-se que seja o que você trouxe com a sua pesquisa, não necessariamente uma solução geral para aquele problema, mas uma solução acrescenta ao campo de soluções ou ajuda na procura por soluções, né, faz o conhecimento avançar, e o que aquilo traz de bom, e por que aquilo interessa para a minha audiência. Alguns outros recursos. Plot twist seria, falando de narrativas, assim, narrativa de cinema, literária, séries, seria uma virada no enredo, né? Aquele momento que chega que a história vira completamente. E isso acontece bastante em ciência. Às vezes as pessoas não se dão conta. Vai dar uma entrevista para o jornalista, ele não conta que de repente ele começou estudando X, daí não era nada disso, virou totalmente. E aquilo pode ser uma história interessante para o jornalista. Quase nada ou quase nada é autoexplicativo em divulgação científica. Então, assim, é um vício grande que a gente vê bastante em quem está começando a fazer divulgação científica. É muito difícil falar para quem não tem o mesmo background que a gente. Eu vejo, por exemplo, quando a gente vai falar com criança, quem não tem criança assim na família próxima, que não convive com criança, você não sabe direito que linguagem usar para aquela idade. Aí você vai interagir com a criança. Será que eu estou falando muito adulto para ela? Será que eu estou sendo muito infantil? Então, assim, é difícil, né, para as pessoas se livrarem um pouco daquela fluidez que ela tem, às vezes, de dar entrevista e ficar falando termos super difíceis. E, assim, isso não ajuda o jornalista, não ajuda o público, mesmo para quem vai fazer divulgação direto para o público também, né? A gente não quer que a divulgação científica fique uma ação entre amigos, né? Um projeto de divulgação científica consumindo conteúdo do outro e eles se replicando. Não é isso que a gente quer estourar a bolha. Eu sei que é muito difícil estourar a bolha, mas a gente tem que estar sempre buscando isso. Mais um caminho possível. Eu sou a história. Esse slide também está aqui há 3 anos, gente. Não é porque agora aconteceu uma movimentação em torno do cara que eu coloquei ele aqui. Mas porque para mim, esse senhor aqui é um comunicador nato, né? Ele tem um poder grande de... Drauzio fala, a pessoa para ouvir, independente do assunto que ele for falar, né? Ele tem um poder de empatia. Então, o que acontece é assim, é claro que não vai ter, sei lá, não vai sair 10 Drauzio Varelas desse auditório, porque ele é um ponto fora da curva, mas são inspirações pra gente. O que acontece? No sentido né, da pessoa ser a história, né? Não tomem isso de uma maneira pejorativa, não é querer aparecer. Mas às vezes, por exemplo, a gente vai entrevistar um pesquisador e a pessoa tem uma empolgação tão grande naquilo que ela está fazendo, ela tem um amor assim que salta aos olhos, e você acaba ficando empolgado também. Sei lá, o cara está falando de uma enzima, e ele está super empolgado com a descoberta, com a coisa que, né, o pequeno passinho ali que ele conseguiu dar, e a gente acaba ficando empolgado também, né? Isso é chamar a comunicação para o aspecto pessoal, não é só autopromoção, né? É mostrar que é gente que faz ciência. Porque nem todo mundo está interessado em ciência, mas gente sempre está interessada em gente. O que
que você vai fazer com esse pessoal que não está interessado em ciência? Ah, problema seu? Você não quer saber problema seu? Não, a gente não pode fazer isso, né? A gente não sabe por que essa pessoa não está interessada em ciência. O que ela teve de formação, que erros nas pessoas que falaram primeiro sobre ciência para essa pessoa tornaram, fez ela formar estereótipos, alguma coisa do tipo. Então a gente tem que procurar também convidar essas pessoas. Ressaltando que essa é uma opção entre outras, não é obrigatório se o cientista não se identificar com isso, tem várias formas de fazer. É importante saber que não ser exato não significa ser incorreto. A gente, com divulgação científica, está sempre fazendo aproximação. Essa frase pode soar um pouco estranha, não ser exato não é incorreto, mas não é a mesma coisa. Então, um exemplo banal. Você fala 9,89% das pessoas, daí você vira cerca de 10% das pessoas, não é melhor? É uma aproximação. Está errado? Não está errado, né? Então, isso pode ser transferido para outros aspectos da linguagem. Uso sempre, né, dos recursos narrativos que eu comentei com você, metáforas, comparações, contrastes. Aqui, por exemplo, uma pesquisa da física. No interior dos núcleos exóticos, dança dos nêutrons podem ajudar na compreensão do universo. Conheço os experimentos realizados no laboratório de estudo de física que terminam em samba e até tango. Quem inventou essa metáfora não foi nem a gente, os próprios pesquisadores, eles acharam uma configuração de um núcleo que eles acharam que era como as partículas se dispunham lá, lembrava um tango, a outra lembrava um samba, né? Então são metáforas que, assim, é uma pesquisa super básica, está bem longe de ser aplicada, mas que pode gerar interesse. Pensar sempre com cuidado na história que você quer contar, bolar as tais comparações, metáforas, levantar curiosidades relacionadas, que às vezes não tem a ver diretamente com a sua pesquisa, mas tem relação, então são recursos para a gente captar, né, o interesse dessa audiência. Escolha até 4 pontos principais para transmitir, não dá para explicar pormenores, toda a extensão do projeto. Sempre, né, esses valores aqui, que são os valores muito caros ao jornalismo e devem ser da divulgação científica também. Simplicidade e objetividade. É um desafio fazer isso, mantendo a informação correta, confiável. É um desafio, mas a gente tem que vencer, né? Para isso que existe, assim, para isso que às vezes fazem bem, às vezes não fazem bem, mas para isso que existem profissionais da comunicação. E acho que a gente pode aprender um pouco com eles também. Em relação ao tema de falar com jornalistas, tem um guia que eu produzi que está disponível na internet, podem baixar. Eu não vou falar aqui porque não vai dar tempo, então assim, mas ele, na verdade, são várias dicas para melhorar a relação do cientista com o jornalista, né? Porque a gente sabe que tem também muito ruído nessa relação. Um tem um tempo, outro tem outro, né? Um tem um objetivo, outro tem outro. Então, como melhorar essa relação para os dois conseguirem fazer melhor o seu trabalho?